Oi, oi, tudo bem, pessoal? Sou eu de novo aqui trazendo uma aula, né? Um pedacinho, mais um pedacinho sobre laser acupuntura para vocês. Hoje a nossa aula é sobre os parâmetros, né? Importantes para você aprender a trabalhar com laser. E hoje a gente vai falar sobre a dosimetria, né? Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Pradines. Eu sou professora de medicina tradicional chinesa, professora de laser acupuntura, né? Sou terapeuta integrativa, trabalho com a laser acupuntura, com a hidrocolonterapia, trabalho com outras terapias naturais, né? E na internet eu te ajudo a tratar a raiz das queixas do seu paciente através ali, né, dessa ferramenta maravilhosa que é o laser, né? Então vamos aí para mais uma aula. Dosimetria, né? Essa aula é muito importante. Vocês vão ver que você que é acupunturista, né, e está entrando nesse mundo da laser acupuntura, com certeza você vai falar como que eu vou tonificar, harmonizar, dispersar um ponto. E a resposta está na aula de hoje, tá bom? Bom, só para a gente voltar um pouquinho, nós temos aqui, né, eu estou fazendo doses de conhecimento, assim, né? Para os vídeos ficarem mais rápidos, ficarem menos cansativos, né? Então, o meu vídeo anterior é sobre comprimento de onda, tá? O meu vídeo de hoje é sobre dosimetria, é o que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje. E as próximas aulas já tem aqui frequências, né? O regime temporal. Vamos falar sobre potência, o modo de aplicação e vamos fazer uma revisão, beleza? Vamos lá, dosimetria. A dosimetria, gente, ela é uma medida, né, ela é feita em medida em joules, né? É a dose de energia, quantum de energia, né? Que seria o quê? A quantidade de energia de entrega de luz, de entrega de fótons que vai chegar no ponto de acupuntura. Seria a dose. Qual é a dose ali da sua terapêutica? Qual é a dose de luz, tá? A partir da dose, a gente vai saber se essa dose está tonificando o ponto ou se essa dose está dispersando. Então, para a gente começar falando aqui da dosimetria, a gente tem uma fórmula, né? Essa dose de energia, esses joules, é igual à potência do aparelho que você está usando versus o tempo, né? O que que acontece? Não conheço muitos aparelhos. Eu domino o aparelho que eu trabalho, que é o aparelho da DNC, que eu acho um aparelho muito prático, né? Muito simples, muito tranquilo para trabalhar no dia a dia. E no caso do meu aparelho, essa potência aqui já é uma potência fixa de 100 miliwatts. Com isso, eu não preciso fazer o cálculo, eu preciso escolher a dose de energia, mas eu não, no meu dia a dia eu não faço cálculo. Eu não venho para cá para essa fórmula aqui, né? Eu não utilizo essa fórmula aqui. Por quê? Eu escolhendo a potência do meu aparelho é fixa em 100 miliwatts, né? Eu escolhendo aqui a energia, eu vou usar 1 joule, 2 joules. 1 joule equivale a 10 segundos, tá? 2 joules a 20 segundos. 3 joules 30 segundos dentro desse aparelho de 100 miliwatts. Então, eu não tenho que fazer conversão, eu não tenho que fazer cálculo. Eu só tenho que me preocupar com a dose que eu vou utilizar, tá? Se você tem um outro aparelho que a potência não é fixa, você vai precisar ler o manual. E aí, você vai precisar ler o manual, você vai precisar entender e aplicar isso daí nessa fórmula, tá? E de repente até fazer conversão quando é uma caneta de laser que tem uma potência bem menor, tá? Então, isso vai ter que ser caso a caso. E aí é importante você ler o manual para entender como é que é o seu aparelho, tá bom? E para falar sobre dose de energia, vamos falar sobre essa lei aqui, lei de Arendt-Schulz, né? Que é uma lei que nasceu dentro da farmácia, né? Que a lei fala o seguinte: pouca energia estimula, muita energia suprime, né? Vamos ler aqui a lei de Arendt-Schulz, formulada originalmente em 1888, declara os efeitos das diferentes concentrações de fármacos em um indivíduo.
a regra afirma que para toda substância, pequenas doses estimulam, doses moderadas inibem e superdosagens matam, né? Como a gente não tá Aí, como a gente não vai querer usar a superdosagem porque ela mata, a gente fica considerando essas duas dosagens, uma menor que vai estimular e uma maior, né, que vai suprimir, né, que vai inibir. Então, vamos olhar esse gráfico aqui, ó. Aqui a gente tem a resposta biológica e aqui a quantidade desse estímulo, né? Então, aqui a gente está começando, está numa situação aqui de inércia, e quando você começa a estimular, olha só o que que acontece, começa a subir, começa aqui o estímulo, né? Então, por enquanto você tem pouco tempo, né? Pouca energia, olha só, e tá estimulando. Com o passar do tempo que você vai aumentando, né, esse estímulo, olha o que que acontece, começa a cair, a suprimir, a inibir, tá certo? E aí, aqui seria meio que a morte, acredito, que até passa, né? Aqui é o estado de equilíbrio, aqui está num estado abaixo, né? Mas isso daqui a gente está falando da farmácia. Mas é um raciocínio que o chinês já tinha mais de 5.000 anos atrás, né? Porque que a gente tem na medicina chinesa? Claro que existem várias formas de tonificar e estimular um ponto, né? Você colocar a favor do meridiano, contrário ao meridiano, dispersar para o sentido horário, desculpa, tonificar para o sentido horário, dispersar o sentido anti-horário. Não é isso, seria mais assim, menos tempo você vai estimular, né? Menos tempo de ventosa você vai estimular, até menos tempo de agulha, se for, né, uma introdução e já tirar, você estimula, né? Você tonifica. E agora, se for muito tempo de moxa, você está inibindo, você está dispersando. Muito tempo de ventosa, você está dispersando. Então, o chinês, ele já tinha esse conhecimento de que pouco tempo você está estimulando o processo, né, terapêutico, biológico, e muito tempo você está suprimindo, tá? E aí, o que que vai, né, a dose, o que que tem que ser levado em conta? Qual o seu objetivo? O que que você quer com essa dose de energia? É esse raciocínio que você vai fazer. O que que eu vou fazer nesse ponto de acupuntura? Eu quero tonificar? Eu quero dispersar? E aí, gente, a gente tem uma orientação seguinte, né? Para tonificação, você utiliza até 3 joules. Então, 1 joule você está tonificando, 2, 3 joules, tá? E para dispersão, de 5 a 9 joules. Existe uma corrente que entende que com 4 joules você está harmonizando o ponto. Então, se você, né, não está querendo tonificar, dispersar, você quer dar aquela estimulada, aquela harmonizada no ponto, você usaria 4 joules. Mas uma outra corrente entende, né, que não existe essa harmonização. Você está tonificando até 3 joules e a partir de 4 joules você está dispersando. Acontece que 4 joules seria o início dessa dispersão, seria uma dispersão mais suave, né? Você ali na sua prática clínica, você vai acabar entendendo qual linha você adota mais. Para mim, eu adoto a segunda linha, tonificação até 3 joules e dispersão de 4 a 9 joules. Até porque eu acho que 4 joules eu já sinto que é uma entrega maior de luz ali, de fótons, de joules. Então, eu já entendo como o início de uma dispersão. Aí, gente, olha só. Que a gente tem aqui? Antes de vir aqui, né, explicar um pouquinho sobre esses parâmetros aqui, né, como é que você usa para dor, como é que você pode usar num tratamento sistêmico, vamos olhar a imagem, né? A gente está falando de tonificação, né? Tem 3 joules, 2 joules e 1 joule, né? Por que está colocado dessa forma? Quanto menor a energia, né, mais tonificado. Então, é como se o início da tonificação está aqui, ó, 3 joules. Depois, se você vai progredir um pouco mais, e com 2 joules você, né, tá ali tonificando. E 1 joule é o mínimo do mínimo. Então, a sua, o potencial de você tonificar esse é o máximo potencial de tonificação, entende? O mínimo. Porque quanto menor a energia, mais você tonifica, entendeu? Então, esse daqui é o mínimo.
você tá tonificando ali, não tem mais para onde ir, não tem como colocar meio joule, entendeu? Vocês vão entender isso na progressão, quando eu explicar sobre a progressão. E aqui, a gente está falando, aqui é crescendo, né? Quanto maior a energia, mais a gente vai dispersar. Então, quando eu falei para vocês que eu me filio a essa corrente, porque 4 joules você já está dispersando, ainda que seja uma dispersão menor, tá? Aí 4 joules você está dispersando, 6 joules você está dispersando e 9 joules é o ápice, a não ser que seu laser faça mais, tá? O meu não faz. E aí, por quê? Como é que você pode fazer? Quando você está tratando dor, né, você precisa ter essa progressão do estímulo, né? Você precisa medir, falar para o paciente, hoje sua nota da dor é quanto, né? Porque isso daqui você vai conseguir medir. Então, para você não acostumar o corpo, para você na próxima sessão dar um estímulo maior. Então, a orientação quando você estiver tratando dor, optar por uma progressão. Então, você não começa tonificando de cara num joule, que é o menor, nem começa dispersando de cara no 9 joules, que é o maior. Por quê? Se você começar já aqui no máximo de cada um, na próxima sessão vai ter uma evolução. Ou não, mas você vai avaliar. E aí você talvez fale, não, agora dá para eu pôr um pouquinho mais de dose para avançar um pouco mais. Qual dose você vai avançar? Não tem dose para avançar, porque você já usou a última de todas. Então, qual é a orientação? Progredir. Você vai começar, você está tratando dor, né? Vamos começar aqui dispersando. Eu vou dispersar. Começa com 4 joules, na outra sessão 6 joules, na última sessão o paciente já está sentindo quase nada. 9 joules, você está dando espaço para o corpo progredir e está aprofundando as doses, né, até ele já não sentir mais nada, tá? E aí, digamos que você esteja num processo ali de estímulos ali de reparação e está tonificando aquele ponto ali. Não precisa começar num joule, dá espaço para progressão. 3 joules, melhorou. Na próxima sessão, 2. Depois você progride para 1. Aí você pode chegar e ficar nessas últimas doses aqui já no final, tá bom? Para não começar de cara nessas daqui. Isso quando a gente tá falando de dor, né? Claro que existem alguns tipos de tratamentos que você vai usar tonificação e tudo. Principalmente quem tem a expertise de fechar ferida, né? Em algum momento você vai precisar estimular tecidos, mas isso daí é para quem tem essa expertise. Aqui a gente está falando de laser acupuntura, né? Agora, gente, vamos falar aqui de tratamento sistêmico. A, a indicação no tratamento sistêmico, você pode ter uma dose intermediária. Você não precisa, por exemplo, você vai usar o R3. Você vai tonificar o R3, RIM3. Você não precisa, numa sessão, fazer 3 joules, na outra 2, depois 1 joule. Você não precisa. Você pode escolher as doses intermediárias de cada estímulo, porque existe estudo científico que aponta que essas doses intermediárias são interessantes. Você não precisa ficar agora, digamos que você queira dispersar o F3, então eu vou ficar uma sessão 4, outra 6, outra 9. Não, você não precisa. Quando você pensar em pontos sistêmicos de acupuntura, você pode pensar dessa forma: 2 joules ali para você tonificar e 6 joules para você fazer a dispersão. Agora, se você está tratando crianças, você pode a criança já fazer um joule, né? Uma entrega um pouco menor ali para não ficar. A criança tem a resposta muito rápida. Então, para a criança, existe essa recomendação que você pode fazer a entrega de 2 ou 1 joule ali, já direto, tá bom? É, seria basicamente isso daqui para você tratar com a dosimetria ali da laser acupuntura. Então, se você, né, tinha dúvida se tonifica, dispersa, ele é onda vermelha ou infravermelha. Não tem nada a ver com onda. Onda, volta lá se você ainda não assistiu o vídeo. Onda, comprimento de onda, a gente está falando em qual estrutura vai receber, vai conseguir captar, vai ter o estímulo do laser. Agora, com relação à tonificação e dispersão, a gente está falando de dose. Qual é a dose que você vai utilizar? Você vai lembrar da lei, né? De Aaron Schultz, que
pouca energia vai estimular e muita energia vai dispersar. É o raciocínio da medicina chinesa. Ficou na dúvida? Lembra da ventosa. Como é que você faz com a ventosa? Menos tempo você tonifica, ou então na moxa também, mais tempo você dispersa. É a mesma coisa, uma dose menor, né? Essas doses menores aqui você está tonificando e nessas doses maiores você está fazendo a dispersão. Aí, ó, para a gente resumir, a tonificação, o estímulo, 1, 2, 3 joules, o tempo, 10, 20, 30 segundos. No meu laser, isso daqui eu não preciso pensar, porque ele já vem programado, tá? Lembrando que meu laser é de 100, a potência watts dele é de 100 miliwatts, tá? E a dispersão é de 4, 6 e 9 joules, aí 40 segundos, você vê que você fica mais tempo entregando a luz ali, 90 segundos para dispersar 9 joules. É importante você ler o manual para entender como é que funciona a potência do seu aparelho e, se for necessário, você vai encaixar nisso daqui e pode usar como referência a referência da DMC, que em 100 miliwatts, 1 joule é 10 segundos, 2 joules é 20 segundos, porque talvez você tenha que fazer a conversão para o seu aparelho, tá bom? E é isso, essa aulinha aí de dosimetria. Eu espero que tenha te ajudado, que você com essa aula possa se sentir mais seguro para tratar, né, com a sua laser acupuntura. E se você gostou, me segue aqui no canal, né, curte esse vídeo, compartilha, né, com outros colegas que podem se beneficiar. E eu agradeço o seu tempo e sua confiança aqui assistindo a sua aula aqui comigo. Obrigada!